Fala galera do canal Bodybuild Brasil, olha aqui mais uma vez Vitinho Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a categoria Super Heavyweight do Muscle Contest Brasil, uma categoria concorridíssima, uma briga muito próxima aí entre Alan Bonadin, o Vitor Boff e o Bruno Santos, né? Foram os três primeiros colocados e eu vou fazer o meu comentário baseado nesses três atletas. Então se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e clica em inscrever-se. Vou tentar passar o máximo de conteúdo sobre o Muscle Contest Brasil, então eu conto com o comentário de vocês pedindo outros vídeos para que sejam analisadas outras categorias, beleza? Então é isso aí, bora lá! Vamos lá galera, vamos avaliar aqui os confrontos, lembrando que, como eu falei, eu vou falar sobre o top 3, que foi o Alan Bonadin na primeira colocação, Vitor Boff na segunda colocação e o Bruno Santos na terceira colocação. Já aqui no duplo bíceps já fica evidente os erros de pose dos caras, né? Tanto do Alan Bonadin quanto do Vitor Boff. Eu acho que se eles elevassem um pouco mais os braços ou jogassem pelo menos um pouco mais para trás, creio que a pose deles ficariam bem mais encaixadas. Um outro ponto que eu queria mencionar também é que os quadríceps do Vitor Boff não apresentou tantos detalhes, acredito eu, que tenha sido porque ele não chutou a perna como o Alan Bonadin fez aqui, ó, e mostra muito mais detalhes no quadríceps, que diga-se de passagem, os quadríceps do Alan Bonadin é gigante, mano. Ele precisa encher bastante o tronco para poder igualar aos quadríceps. Nessa categoria aqui, ó, ele chegou sobrando no palco e venceu com tranquilidade, mas acredito eu que ele será aí o próximo brasileiro a conquistar o Procard, e creio que na liga profissional o tronco dele ainda vai ficar inferior aos outros atletas profissionais, lembrando que ele é um cara gigante. Então, voltando aqui, eu acredito que se o Vitor Boff chutasse a perna, o shape dele ficaria mais estético ainda, porque o que eu acredito que saiu na vantagem do Bruno Santos tenha sido principalmente na estética, porque em condição de definição o Bruno Santos estava um pouco mais bem condicionado e inclusive encaixava as poses. Como vocês podem ver, o Vitor Boff fica aqui com o peitoral um pouco mais alinhado, né? E já o Bruno Santos, ele já dá aquela curvada que cria um aspecto até mais agradável na linha abdominal também. Mais uma coisa que fica evidente também é o volume de braços. O Bruno Santos precisa aumentar o volume de braços. Em outras poses eu vou citar alguns outros pontos, mas eu vou falar pose por pose. Então eu acredito que o volume de braços aqui do Vitor Boff já sai à frente, além da dorsal dele ser um pouco mais larga do que a do Bruno Santos, que isso já dá uma certa vantagem. Como eu falei, o Alan Bonadin estava sobrando na categoria. Vamos dar uma olhada agora na pose de expansão de dorsal. Continuando, o Vitor Boff com as pernas eretas, enquanto os caras aqui já fizeram melhor, né? Os caras fizeram um chute que acaba mostrando um pouco mais de detalhe no quadríceps. Alan Bonadin, como eu já falei, sobrou na categoria, então não vou citar muito ele aqui no vídeo, porque ficou claro que ele estava com um shape muito mais volumoso do que os outros caras e estava com uma certa folga nessa categoria. Bruno Santos, nesse momento aqui a gente vê o volume de peitoral, talvez não conte tanto numa expansão de dorsal, mas ficou evidente que o peitoral do Bruno Santos estava com menos volume do que o do Vitor Boff, que estava bem mais cheio, e o volume de braços também, eu já citei no duplo bíceps de frente, o volume de braços do Vitor Boff, completando aí a pose, tendo aí o Vitor Boff essa vantagem dessa proporção, no caso, que ele tem dos membros, enquanto o Bruno Santos já fica um pouco atrás do Vitor Boff nisso daí. Vamos dar uma olhada agora no peitoral de lado. Fica evidente essa diferença de volume entre o Bruno Santos e o Vitor Boff. Como vocês podem ver, ó, o Vitor Boff tem mais quadríceps aqui nas poses de lado do que o Bruno Santos, porém o Bruno Santos com bem mais, né, posterior de coxa nessa pose. O Bruno Santos com um peitoral mais fibrado também. O braço do Bruno Santos nessa pose ficou equivalente ao Vitor Boff, porém é peitoral de lado e o peito também conta, então o peitoral do Vitor Boff bem superior. Mano, o Alan Bonadin, como eu falei pra vocês, ele tava sobrando na categoria, um volume incrível, uma condição de definição muito top também, mas eu não gostei como ele fez essa pose. Se ele lateralizar um pouco mais essa pose, como fez o Vitor Boff, como fez
o Bruno Santos e os outros dois atletas aqui, eu acredito que ele mostraria um volume muito maior, porque esse cara é gigantesco e a perna dele é realmente surreal, um volume absurdo. Como eu falei na live, eu falei com o Leandro Oste, o Alan Bonadinha, ele lembra um pouco o Juan Morel com quadríceps, né? Que a gente sabe que o Juan Morel não tem os quadríceps bem desenvolvidos, isso é um ponto fraquíssimo dele, porém o tronco do Alan Bonadinha ainda precisa de muito, mas muito volume mesmo para chegar no nível do Juan Morel, que é um mutante gigante, bizarro. Eu já tive a oportunidade de ver o cara de perto e é realmente fora do normal. Duplo bíceps de costa e como eu falei para vocês, mano, fica evidente os erros de pose. Olha como o Vitor Boff entortou bastante. Ele deu sorte desses erros de pose não acabar tirando a segunda colocação dele, coisa que o Bruno Santos estava com a pose bem mais encaixada, mas continua aqueles mesmos fatores, os dois estavam bem próximos, o Vitor Boff também está com uma densidade muito boa, um volume de dorsal relativamente bom, porém a espessura da dorsal do Bruno Santos nem o Alan Bonadinha tinha, né? Então o duplo bíceps de costa, para mim, o Bruno Santos saiu à frente, o Vitor Boff errando a pose, o Alan Bonadinha, como eu falei, as pernas são muito grandes, mas o tronco ainda deixa um pouco a desejar, mas foi o único cara que fibrou realmente o glúteo nessa categoria e praticamente em todas as outras categorias. No overall, as fibras no glúteo dele sobrou e eu fiquei até achando que o Alan Bonadinha seria o campeão overall e que levaria o Procard no Muscle Contest Brasil. Vamos olhar agora, ó, a expansão de dorsal. Mano, a expansão de dorsal do Bruno realmente é muito top. Eu vi alguns vídeos do Bruno Santos e ele me parecia estar com uma densidade maior. Não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas nos vídeos que eu via, parecia estar com uma densidade maior. Vamos falar sobre o campeão, Alan Bonadinha com posterior de coxa muito cortado, o glúteo bem fibrado, mas aquilo que eu falei para vocês, o tronco é bem desproporcional dos membros inferiores e isso atrapalha ou vai atrapalhar bastante ele em próximas competições ou até se ele pegar o Procard. Já vindo para os dois aqui, fica evidente que o Bruno Santos tem uma dorsal muito espessa, né? Ele estava com uma condição de definição boa, também o Vitor Boff estava, não conseguiu expandir bastante, eu acredito que ele consegue expandir bem mais essa musculatura e a espessura da dorsal dele também não fica muito atrás, acredito que por isso ele acabou ficando na frente do Bruno Santos. Agora mudando aqui as colocações e galera, acredito que seja isso aí, eu não vou ver mais outros confrontos porque os árbitros testaram muito esses caras para não cometer nenhum tipo de injustiça. Então eu acredito que o Alan Bonadinha sobrando na categoria com muito volume, o cara estava realmente gigante, os quadríceps super grandes e bem cortados. Na segunda colocação, o Vitor Boff com mais estética do que o Bruno Santos, uma linha de cintura mais amarrada do que a do Bruno Santos e eu acredito que o Bruno Santos estava com bem mais densidade do que o Vitor Boff. Então eu achei justa a categoria, porque se a gente for ver quem é o atleta mais completo dos três, não vou nem falar dos dois, dos três, o mais completo sem dúvida é o Vitor Boff, por isso que eu achei justa. Alan Bonadinha na primeira colocação, Vitor Boff na segunda colocação e Bruno Santos na terceira colocação. Achei justíssimo, categoria super heavyweight, deu um show nesse evento, o nível estava realmente muito top, foi muito bom ver. Como eu falei aí, como vocês puderam ver na thumb, acredito eu que o Bruno Santos foi com sangue no olho para vencer. Não sei se aconteceu alguma coisa, porque em alguns outros vídeos Bruno Santos estava aparentemente com uma condição e uma espessura de dorsal inclusive melhor, né? Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje é esse aí. Coloquem nos comentários o que vocês acharam da categoria super heavyweight, o que vocês acharam de cada um desses atletas e se vocês acharam justo, e também coloca nos comentários aí dicas para próximos vídeos se vocês querem que eu analise mais alguma categoria, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já clica em inscrever-se, beleza? Falou e fui!